aula. Está impossível, não existe sustentabilidade. Aliás, eu diria que ela está insustentável. Já está no limite. Tem um autor, inclusive, que a gente trabalha muito nas formações do Seu Fulano, que é o Félix Guattari. E ele trabalha a questão das 3 dimensões da ecologia, né? Então ele pensa o ser humano na primeira dimensão como porque ecologia significa, se a gente dividir a palavra, eco, ela vem de oikos, que significa casa, né? Então a gente trabalha a primeira casa do indivíduo, que é a casa dele mesmo, do autoconhecimento. Quem você é, né? O autoconhecimento. Quais são as suas características? Coisas que desde a antiga Grécia se pergunta e até hoje a gente não sabe responder. Exato. Não é? Se a gente já passado por essa etapa, a gente estaria um pouco melhor. Depois a segunda dimensão para ele, que é a dimensão da relação de você, interpessoal. De você, depois de reconhecido, com os outros que fazem parte também da tua casa. E a terceira dimensão para ele é a do meio ambiente mesmo, onde a gente habita. Né? Então, eu penso assim, se a gente aliasse, né, a espiritualidade dentro dessa perspectiva dos valores, da relação, do indivíduo se conhecer, né, de saber por que ele está nesse mundo, por que ele está aqui, por que você está aqui, né, o que você veio fazer, né, porque a gente, na verdade, direciona a educação para a cidadania, entre aspas, para cumprir o que o governo exige de nós, né, e para o mundo do trabalho, só que a vida não é o mundo do trabalho, né, e a sua vida... É muito mais do que isso. E seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então a gente não foi educado para isso. Exato. A gente foi educado para... Não foi e não está sendo. E não está sendo. E infelizmente para esse nosso desespero, não está sendo e parece que não vai ser nunca. Né? O Ministério da Educação não tem a mínima pretensão de fazer uma educação de valores. Até porque na Constituição o objetivo da educação é preparar para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. E aí? É só isso. Mas eu acho que cidadania... Agora, o conceito de cidadania é vago. A antiga Constituição também era o objetivo da educação preparar para a cidadania e mercado de trabalho. O que era cidadania? Honrar a bandeira nacional, entoar o hino, respeitar as leis superiores e abaixar a cabeça e marchar. Educação moral e cívica, né? Educação moral e cívica. Exatamente. Já acho que a cidadania... é muito mais. Com certeza. Sim, mas esse é o valor que se aprega dentro de uma cultura. Eu acho que esse conceito deveria ser ampliado, né? Deveria ser ampliado esse conceito de cidadania. Porque acredito que a cidadania passa pelo respeito ao ser humano. Passa pelo amor ao próximo. Primeiro começa pela questão do respeito, claro. Se você conseguir isso, o resto acho que está feito, viu? Com certeza. Não sei não. Agora é bacana quando o professor vai trabalhar isso em sala de aula, passa um texto enorme na lousa falando sobre respeito, sobre valores morais, valores éticos, e aí o aluno vai fazer uma pergunta, a professora vai explicar alguma coisa, o aluno vai fazer uma pergunta ou fala alguma coisa, a professora, cala a boca! Você não tá vendo o que eu tô falando? Pô, é legal trabalhar a teoria, né? Você mete um texto na lousa enorme para falar de respeito, você não respeita o teu aluno? Exato. Meu, na boa, desculpa. Falar que o aluno não respeita o professor, a gente fala, tranquilo, tá? Até todo mundo aqui vivencia isso em sala de aula. Só que a relação de respeito é uma via de mão dupla. Ela vai e volta. Se eu não respeitar o meu aluno, como é que eu vou cobrar respeito do cara? Já tem aquele ditado que fala, quer ser respeitado? Respeite. Sim. Não é? Até porque assim, a gente tem um líder em sala de aula, né? Sim. É o teu espelho. Como quando a gente é pequeno, os nossos espelhos são os nossos pais, a nossa família, né? Então é isso que a gente vai aprendendo de leitura de mundo. Como eu devo ser, como eu devo agir, como eu devo reagir. Né? E na escola, na verdade, nós estamos reagindo e não agindo. Há tempos atrás, nós tivemos a inclusão no currículo, o ensino religioso. Sim. Né? E já morreu também, né? Tá enterrado, bonitinho. Não, muito pelo contrário. Está no artigo 33 lá, que é facultativo. Esse facultativo tem um grupo muito forte pressionando para que se torne obrigatório. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim, não, a gente pode entrar, né? A gente pode fazer um programa só sobre essa questão. Aliás, a gente já começa hoje falando de espiritualidade, aí entra uma justificativa para que você traga essa informação, disciplina, sei lá como é que você quer chamar isso, para dentro da sala de aula.
né? Porque se a gente está falando de espiritualidade, espiritualismo, tal, de uma... Então, isso não justifica uma aula de ensino religioso que não é um ensino de uma religião, mas sim um ensino do que existe de comum entre as religiões? Eu acredito não, é uma pergunta. Pode ser para os dois, tanto para a Ive como para o Guedes. Vocês acham que o ensino religioso, se for levado a sério, tende a diminuir a violência na escola, a indisciplina? Ou não tem nada a ver? Olha, eu vou te falar de outro jeito. Eu acho que assim, a gente deveria vivenciar essas questões, de espiritualidade, de religiosidade, porque o fato de ensinar, ainda a gente está no movimento de teoria e não de ação. Mas como vivenciar? Né? Porque a gente só consegue vivenciar na sua mudança pessoal. Ninguém ensina ninguém a ser uma coisa se você não é aquela coisa. Partindo do princípio que ninguém muda ninguém, o professor também não vai mudar aluno. Como é que você vai traduzir isso na prática? Ou seja, vivenciar essa modificação interna. Vivenciar esses valores diferenciados desde o momento que você adentra aquele espaço. A sua mudança de atitude frente às outras pessoas é que deve ser mudada, né? Porque é exatamente aquela relação que a gente falou, você dá o que você recebe, não é? Tem, olha, uma mudança simples às vezes que a gente não percebe. Por exemplo, ultimamente eu ando encarando as pessoas na rua de uma forma mais simpática, porque as pessoas não se olham mais. Sim. Né? Não, e ficou imagina, comum isso. Bom dia, boa tarde, para que isso? Ofende as pessoas se você encarar nos olhos, né? Até porque Sim, a gente vive numa cidade grande, né? Então, hoje, por exemplo, eu vindo pra cá, encontrei um senhorzinho, né? E falei, é ele mesmo. Vou mirá-lo. E ele olhou pra mim e falou, oi, tudo bem? Como você tá? E começou a conversar, né? Como se eu conhecesse. E naturalmente. Né? Então, assim, na escola, a gente trata as pessoas como se fossem desconhecidos. Como se fosse só cumprir uma função social. O que eu vim fazer aqui? Eu vim dar aula. Então, eu pego meu livrinho, pego meu giz, dou a aula e vou embora. Eu não tenho vínculo com essas pessoas. Não há aprendizado sem vínculo. Né? Não há essa relação de ensino-aprendizagem se você não se importa com o outro. Você não escuta aquele aluno. Eu já escutei não está aberto para isso. De colegas que já falaram o seguinte: eu sou profissional, eu entro na sala, dou minha aula, não quero nem saber. O que você acha disso? Bom, eu não partilho da mesma opinião. Não existe nenhum trabalho que você faça sem envolvimento. Até porque, assim, tecnicamente, a pessoa que escolheu uma profissão, isso deveria ter sido por missão mesmo, por vocação. Eu gosto daquilo, eu acredito naquilo, por exemplo. O professor, ele, no mínimo, deveria acreditar num potencial de transformação. E acreditar até porque nele mesmo, a gente está formando uma mini sociedade ali. Né? Nós estamos construindo ali uma perspectiva de sociedade. Então, se eu não acredito em transformação, não acredito no ser humano, no potencial dele, então o que eu estou fazendo ali? Então, é aquela coisa do Paulo Freire falar de educação bancária. Né? Quer dizer, eu estou mecanicamente aplicando conteúdos que não significam nada para mim. Então, não vão significar nada para o meu aluno. Né? Então, acho que a mudança deve começar a partir daí. O aprendizado ele tem que ser significativo e tem que ser para a vida, não só para o mundo do trabalho, como a LDB está lá bem, né, bem bonita, descrita e homologada. Legal. Guedes. Manda. Tem pergunta, comentários, reclamações? Várias. Bom, várias pelas reclamações? Então. Não, de reclamação o pessoal tá falando do volume. O volume, sei. Assim, a qualidade do som tá legal, mas o volume não tá bacana. Nós estamos aqui no máximo. Então, foi o que eu acabei de falar lá pra nossa. Pode ser o servidor. O servidor não tá servindo. Ah, tá. Não tá servindo pra nada. Entendi. Bom, tem mais um risquinho aqui. Quanto às perguntas, é o seguinte, deixa eu pegar aqui.
Deixa eu rolar para procurar aqui as perguntas. Bom, nós recebemos uma crítica muito pertinente no caso aqui, tá? Que foi mandado pelo site do Formiguinhas do Vale. A Liane Rochek, ela diz o seguinte: desde que tiraram essa matéria, que foi a de educação moral e cívica que a gente estava discutindo, né? Desde que tiraram essa matéria foi que tudo virou bagunça, né? E depois ela fala o seguinte: e eles são contra. Esse eles, entendo nós, que nós somos contra a educação moral e cívica. Muito bem. Adiante ela diz o seguinte: bom, aí pelo site foi respondido, né, contra o que era feito e ensinado nesta matéria. Mas a Liane diz o seguinte: mas era ensinado coisas boas sobre educação, moralidade, civismo, né? Acabou isso, ética, avançou, né? Avançou, então, avançou tudo nas escolas. Lembrando e na família também, né? Foi na ditadura que acabou tudo, né? Aí assim, isso, palavras, né, o que a Liane mandou via MSN. Bom, eu não sei, eu não sou a favor, eu não sou contra a educação moral e cívica, até porque eu tenho um ano de quartel no meu currículo, eu servi o exército. Eu acho que a gente tem que colocar as nossas questões de patriotismo, né? Todos os países trabalham com essa questão de patriotismo, só que isso é uma arma e depende de como isso é utilizado. Basta ver o que os americanos fazem, né, lá nos Estados Unidos com esse excesso de patriotismo. Ali já é um patriotismo exacerbado. Ou o que os alemães fizeram também, né? Então, isso é excesso de patriotismo. Contra a educação moral e cívica, talvez dentro de como era colocado naquela época, tá? Eu ainda prefiro muito mais um ensino de sociologia, que tá um ensino sério, aliás, diga de passagem, um ensino sério e não o que é ensinado hoje em sociologia, tá? Desculpa, hoje a gente não tem sociologia na escola. O que tem são lá 2 ou 3 autores discutindo coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que o aluno precisa, né? Mas é importante a gente discutir as instituições, as armas, a questão de ética. E, bom, a questão de ética para mim não deveria nem ser discutida. Ela deveria ser mostrada, aprendizagem pela prática. Foi o que eu disse: a partir do momento que o professor entra em sala de aula, tem ética com seu aluno, tá? Os pais também, ética com os professores, né? E aí, sei lá, essa é a minha opinião. Eu só eu sei que eu não sou entrevistado da noite, né? Mas é só por conta do que a Liane. Não, é que eu estou aqui meditando, pensando, né? Você teve educação moral? Você teve educação moral e cívica? Eu tive um ano, tive na 6ª série. Mas eu entendo um pouco também como simplesmente disciplinadora. Aquela coisa assim, que a gente vem vindo do Brasil, tipo another brick in the wall. Todo mundo igual. Eu quero todo mundo igual, pensando Salsicha. Igual a mim, pra fazer só o que eu pedir, só o que eu mandar. E como até o Omar comentou, todo mundo é diferente. Me diz quem é igual a alguém aqui, né? Todo mundo é diferente. Então, quando a gente começa a reconhecer as pessoas, as individualidades, aí assusta também, porque a gente não está acostumado, a gente não foi educado a trabalhar com os diferentes. A gente só foi educado a trabalhar para todo mundo ser igual. Sim. Então, quando a gente vai assumir a sala de aula também, a gente reproduz os mesmos conceitos, né? Bom, todo mundo era igual, agora eu quero todo mundo igual. Só que ninguém é igual. Então, esse é um desafio grande, da gente aprender a trabalhar com a diversidade. Bom, vamos lá. Então, continuando aqui as perguntas que o pessoal mandaram, né? Os pessoal mandou, show de bola. Agora o MEC liberou, agora nós pode. Até porque foram 13 milhões de revisão. Claro. Então, pode. Quem que vai revisar o nosso programa aqui, né? A Alexandra te manda um grande abraço, ela é sua colega na secretaria. Beijo, Ale! Né? A doutora Flávia Rodrigues, ela diz o seguinte: isso dessa empatia de um professor com o aluno influencia muito nos alunos. Eu tiro de mim
eu devo certas coisas na minha vida profissional àqueles professores que tinham maior contato com os alunos